Bem, amigos do Notícias Agrícolas, agora sim, de volta com vocês. Nesta noite de sexta-feira, muito bom dia, portanto. Continuamos aqui na nossa janela do campo, aqui no Mato Dentro, no interior de São Paulo, e nós continuamos pesquisando, perseguindo a melhor informação sobre redução de custos. Esse é o nosso tema geral, e nessa busca por redução de custos, uma vez que é isso que o produtor controla, fora da porteira ele não controla os preços, porque são preços internacionais negociados em bolsa, mas, estou falando das commodities, né? Mas dentro da porteira ele pode sim controlar os seus custos. Então é isso que nós estamos pretendendo nessa série de entrevistas que estamos fazendo sobre tecnologia de aplicação. Esse é o diferencial dessa nossa editoria, digamos assim, porque redução de custos na agricultura, todo mundo se pensa no macro, né? Comprar o melhor momento para fertilizantes, o melhor momento para defensivos, etc. Nós estamos entendendo que são nos detalhes, nos pequenos detalhes, que se consegue redução de custos. E um desses detalhes é a tecnologia de aplicação que se bem adotada, te dá uma melhor rentabilidade. Nós vamos falar sobre caudas, hoje sobre misturas, como fazer direito à sua aplicação a partir de caudas bem feitas e com tecnologia de aplicação para atingir o alvo. É disso que se trata, é economia no defensivo, fazendo com que o princípio ativo daquele produto atinja o alvo. Para isso, nós vamos falar lá em Bandeirantes, no Paraná, com o professor da Universidade do Paraná, Universidade do Norte do Paraná, lá em Bandeirantes, o professor Rony Batista de Oliveira. Eu vou passar o currículo do professor Rony. Ele é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia pela Universidade de Botucatu, extensionista da Universidade do Norte do Paraná, o UENEP. Ele tem extensão em tecnologia de aplicação, doutorado na Universidade de Ohio, lá nos Estados Unidos, acompanhou os trabalhos do USDA em agricultura de precisão, é um especialista em análise de dados, e lá na UENEP ele criou um núcleo de investigação em tecnologia de aplicação e máquinas agrícolas. Professor Rony, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito bom dia. Bom dia, João, um prazer falar com você. Só para corrigir aí, João, é a Universidade Estadual do Norte do Paraná, UENP, tá? Só a sigla, para a gente não confundir com outras universidades, tá? Então... Desculpe ao pessoal da Universidade do Norte do Paraná. É a Universidade Estadual do Norte do Paraná, é o UENP. E prazer falar, né, com o repórter agrícola, pela primeira vez, fazer uma entrevista com o repórter agrícola. Mas é tudo a mesma coisa, é só o interesse, viu, professor? Muito bem. Professor, assim, para abrir, né, o nosso interesse, como eu fiz a minha contextualização, é focar na redução de custos, né? A gente entende que a redução de custos está nas mãos do produtor, enquanto que a venda, a comercialização está lá fora. Muito que bem. Qual é a importância da tecnologia de aplicação na redução de custos? O produtor ganha mais se preocupando com o mínimo, com os mínimos detalhes, professor Rony? João, excelente pergunta. A intenção é a gente falar de redução de custos mesmo. Quando nós estamos falando em tecnologia de aplicação, nós estamos falando em geração de gotinhas, né? E quando a gente está falando de geração de gotas, é como se diz o ditado popular, né? De gotinha a gotinha, a galinha enche o papo. Então, se faltar a gotinha, ela não vai encher o papo. E essas gotinhas não caírem no bico dela, então é pior ainda. Aí que essas perdas podem ir para o concorrente da galinha, né? Então, isso é importante de a gota chegar de forma correta e que o caminho dessa gota até chegar ao bico da galinha, né? O milho chegar no bico da galinha, ele tem que estar muito bem protegida, ela tem que estar muito bem construída, esse milho, para que ele chegue no bico da galinha de forma correta, né? E na quantidade certa e necessária para a galinha. Vamos falar de gotas, claro, nós vamos falar de caudas, onde estão as gotas, né? Mas essencialmente nós vamos falar de mistura. Qual é a melhor mistura? Porque nós vamos chegar ao final, mas não nesse exato momento, mas lá na frente, porque nós vamos focar numa dificuldade que o produtor está tendo
na aplicação utilizando óleo, só que, por ser grosso, né, claro, o óleo, ele está entupindo os bicos. Essa é uma das reclamações que eu ouço, eu quero até ouvir de você se isso é verdade ou não. E, de outro lado, quem não usa óleo pula para o adjuvante, mas o adjuvante é um espalhante e não vai lá na gotinha, não vai lá no ponto certo. Então vamos, mas antes disso eu insisto nisso, professor. Muita gente fala, mas que bobagem, João Batista, vai mexer com tecnologia de aplicação, a gente passa lá o pulverizador e tchau. Não é assim, né, professor? Se a gente comparar gotinha por gotinha contra 1 milhão lá do milho no armazém, quem que economiza mais? Quem faz o macro ou quem faz o micro? Isso, eu acho que nós tínhamos o básico que deveriam ter sido feito, né? Existem o básico da tecnologia de aplicação. Eu acho que agora estamos em processo de, né, desde já vamos fazer uma relação com essa pandemia, estamos num processo de disrupção, né, de novas tecnologias que possam trazer mais benefícios e ter o ganho. São ganhos que podem fazer a diferença para o agricultor em níveis de produtividade, mas vamos tirar um pouco a produtividade de lado e vamos pensar no ganho que ele pode ter de redução de perdas, uma vez que a melhor mistura, né, como a sua primeira pergunta, a melhor mistura é aquela que eu tenha a menor perda e a melhor eficiência, né, que seja otimizada essa aplicação. O que é otimizar a aplicação? Nós não temos parada de máquina, porque eu fiz uma mistura incorreta, e aí a máquina teve que parar em algum momento, eu reduzi a capacidade operacional da máquina, aí eu tenho consumo maior de diesel, eu tenho perdas de tempo, eficiência de perda. Então, se eu fizer um estudo de tempos de movimento da máquina no campo, o tempo que ela realmente está pulverizando, se uma mistura for mal realizada, estiver inadequada, possivelmente a máquina irá parar em função desse problema. Outro aspecto as perdas. Se a gota não chega no alvo, ela não está exercendo a função dela de controlar o agente de dano. Então, isso é outro problema. E se ela chega no alvo, a maneira como ela é distribuída no alvo ela é muito importante. E a maneira como ela chega após a distribuição no alvo depende também da interação dela com a superfície foliar. Se for uma gota que gera uma fito por ter uma concentração inadequada do produto nessa gota, eu começo, ao invés de fazer, eu passo a ter um efeito reverso. Ao invés de ter o benefício dela ter a absorção, a translocação e chegar no sítio de ação, ela pode proporcionar uma injúria na planta. Então, isso é muito importante, isso é uma mistura adequada. Eu sei que aí no seu núcleo de investigação em tecnologia de aplicação, você fez 300 caudas, ou seja, pesquisou, analisou, comparou 300 caudas. É isso mesmo, professor? E qual a conclusão que você chegou? Isso, nós fizemos uma varredura em todo o Brasil das principais misturas utilizadas principalmente em grãos, né, soja e milho. E com essa varredura também a gente estudou a capacidade de diferentes óleos, de diferentes adjuvantes, na capacidade dessas misturas serem mais adequadas, mais homogêneas e que proporciona menor variabilidade ao longo da pulverização. Então, isso é importante porque quando a gente começa a tratar de questões principalmente em termos de óleo, existe uma variabilidade de fabricação de óleos vegetais, principalmente no Brasil, e que não podemos dizer que todos os óleos vegetais são iguais, né? Existem grandes diferenças entre os óleos vegetais. Tá. Vamos começar pelo erro. Normalmente, o que você constatou? Onde o pessoal costuma errar, professor? O principal erro, quando se trata de misturas, isso começa desde a leitura da bula, que é a nossa referência oficial, né, utilizada, e é a ordem de misturas, que não se traz nas bulas, né, as melhores ordens de mistura. Então, as ordens de mistura são importantíssimas para que ordem e concentração, né, desses produtos na cauda. Então, à medida que hoje
se trata em reduções de volumes de cauda, ou seja, se trata de maior concentração desses produtos na cauda e menor uso da água, né, como um bem natural que nós temos, de uma forma mais sustentável. Então, à medida que nós passamos a concentrar, reduzir, tirar a água do processo e concentrar mais esses produtos, aí começa a aparecer os problemas. Uma vez que nós precisamos entender, João, é que as formulações, a maioria das formulações são feitas para serem solubilizadas em água. Então, se eu tiver produtos que não são água para solubilizar outros produtos, os problemas irão aparecer se esses produtos não tiverem uma validação científica, uma boa comprovação de que eles realmente estão aptos a combinar com os agroquímicos, com os agrotóxicos, com os produtos fitossanitários, né? Diferentes termos podemos utilizar. Sim. O que me chama a atenção, e o que eu vi isso no campo, é que em dado momento o produtor chegava a colocar 9 a 12 produtos numa cauda só. Era um treco grosso, assim, que não podia chamar aquilo de líquido. E aí ele queria que o aviãozinho soltasse aquele treco lá, aqueles tijolos em cima das plantas. Isso não me parece que não é o mais indicado, né, professor? Isso, correto. Na aplicação aérea, acho que você está bem atualizado aí no assunto. Na aplicação aérea é onde nós temos as maiores reduções de volumes, né? Estamos trabalhando aí, falando de 3 litros, né, a 20 litros por hectare. Então, esse processo, se não for feito uma mistura de forma correta, possivelmente não vai sobrar, não vai ter solubilidade suficiente para que esse produto possa vencer o escoamento e a formação de gota necessária para a aplicação. Então, isso é importante, trabalhar com produtos numa ordem de mistura de forma correta e entender que a questão da solubilidade e de agitação, sistemas de pré-misturas de cauda, caudas prontas, seja caudas prontas ou pré-misturadores de cauda, compreender de que nós precisamos atender o mínimo de solubilidade dos produtos. Então, isso precisa entender quais são os produtos que estamos colocando para que essa solubilidade não seja comprometida no processo ou que nós tenhamos, né, separações de fases de produtos sobrenadantes que podem ficar sobrenadando na cauda, separando, ou produtos que podem decantar ou formar, né, o termo que você falou, muito bom, essa pasta que não é suficiente, que é impossível de passar por um orifício, né, por passar pelo sistema filtrante do avião e pelos orifícios das pontas ou atomizadores que se utilizam na aplicação aérea. Tá, e também, claro, nos pulverizadores terrestres. Agora sim, professor, não existe uma norma comum, né? Cada caso é um caso, tem lá as bulas, a pessoa tem que, pelo menos, o misturador saber ler, né? E acompanhar o que está escrito ali. Correto, João. É uma excelente dica que você está passando. Primeiramente, nós precisamos voltar ao conceito de agricultura de precisão, entender que cada propriedade ela tem as suas particularidades de sistemas de preparo de caudas, de sistemas de pulverizadores, tecnologias, níveis tecnológicos diferentes. E nós temos, principalmente no Brasil, nós temos locais, né, como o Cerrado, de máquinas de alto desempenho, e nós temos outras regiões onde os processos são diferentes. Não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro, mas são processos diferentes que nós precisamos gerenciar isso com conceitos de agricultura de precisão e entender de forma que cada região ela precisa de um tratamento localizado, né? Um sistema, um nível tecnológico e sistemas diferentes para que o agricultor tenha menos problemas, e aí problema significa perda, significa alto custo, né? Aumento de custo de produção por pequenos detalhes e tecnologias que ele poderia estar adotando e modificando, que iria trazer esses benefícios e contribuir para o sucesso da atividade. Claro que da cauda a gente teria que ir na sequência para as misturas, para a gente chegar lá nas pontas dos bicos. Vamos inverter, vamos falar das pontas, porque, claro, né, eu não posso jogar uma pasta ali que não vai passar nada. Aí as pontas, ainda mais agora com essa tecnologia de
de menos vazão, né? De menor vazão. Tem alguma dica para chegar na ponta, depois para a gente chegar na gota, para a gente chegar na esfera? Como é que você nos informa sobre isso? Isso, o sistema que nós temos mais comum no Brasil são pontas hidráulicas. Essas pontas hidráulicas, elas têm que ser bem escolhidas, né? A seleção tem que ser em função, né, aí de várias ciências, né? Além de passar pela ciência da tecnologia de aplicação, passa pela ciência das plantas daninhas, pela ciência da fitopatologia, pela ciência da área de entomologia e da área de nutrição de plantas, os fertilizantes foliares, e aí vem vários outros produtos que também, outras tecnologias como os adjuvantes que vêm para contribuir para isso. Então a gente precisa respeitar esses conceitos para que a gente não selecione uma ponta inadequada, e aí a gente tem aí problemas principalmente de entupimento, de problemas de deriva, problemas de perdas e baixa eficiência da aplicação em função de uma escolha de uma ponta inadequada. Então, a ponta ela tem as suas funções, que isso são bem claros e já bem conceitos já consolidados, e que as caudas, né, deverão, essa sinergia, né, essa combinação, sintonia entre a cauda e a ponta é muito importante. Nós temos aí mudanças, né, as caudas proporcionam mudanças no comportamento das pontas, como se trata de emulsões, quando se trata de suspensões concentradas, e principalmente do aspecto que você está tratando de misturas em tanque, ela tem variações com o tipo de ponta, né, pressões de trabalho. Então, a escolha adequada da ponta é muito importante no processo, João. Bem lembrado, né? Em tecnologia de aplicação, a ponta, ela vamos dizer, a tecnologia embarcada mais importante do pulverizador. Sim, mas aí o produtor, o gerente e o aplicador, a recomendação a ele é só ler as indicações. Siga o que o mestre mandou, é isso? O João, deu uma pequena falha, eu perdi a sua pergunta. Siga a bula, siga as orientações, siga o que o mestre mandou. Não queira inventar. Se você fez uma cauda assim, se você vai aplicar numa lavoura assado, você tem que fazer um bico Y, a ponta é aquela. Não invente, é isso? João, eu vou, infelizmente, apesar que a bula, eu vou ter que quebrar o protocolo aqui e dizer o seguinte: infelizmente a bula é a nossa referência oficial, mas infelizmente eu vou ter que dizer que nós temos muito que melhorar nas nossas bulas. Se a gente for seguir hoje a recomendação da bula, possivelmente, apesar que as empresas estão tendo bastante cuidado, nós estamos tendo bastante melhoria, mas ainda não é ainda precisamos melhorar muito essa nossa referência, né? Principalmente relativo aí às taxas de aplicação, elas estão muito diferentes do que o agricultor pratica no campo. Então, eu acho que as tecnologias de aplicação modernizaram, as máquinas modernizaram, os processos modernizaram, as próprias indústrias estão modernizando os tipos de formulações. Hoje, se nós pegarmos os livros mais novos de formulações, nem se trata muito dessas formulações antigas. Então, temos muitas mudanças aí, por exemplo, recomendações de adjuvantes específicos em algumas bulas que a gente tem dúvidas, né, porque a gente tira a oportunidade de outros segmentos que poderiam ter produtos até melhores do que as referências das bulas, né? As condições climáticas nas bulas precisam ser repensado, as indicações das tecnologias de aplicação devem ser mudadas. Então, nós estamos aí num processo de melhoramento. Eu acho que estão todos pensando nisso. Sim, mas quando lá no campo, né? Milhares de quilômetros de Bandeirantes, o cara se vê numa situação, o que ele faz? Qual é a recomendação? Nós temos um profissional para isso, que é o engenheiro agrônomo. Então, ele tem que estar apto a fazer essa recomendação de uma maneira mais técnica possível, dentro dos conhecimentos básicos e profissionais que ele assumiu, né? Que ele fez o juramento. Então, ele tem que buscar por informações e estar se atualizando de tudo isso que está ocorrendo, de todas essas tecnologias que estão chegando. Então, esse profissional que é o responsável para recomendar de forma
técnica para que tenhamos uma eficiência agronômica. Agora, professor, voltando ao início da nossa entrevista, nós estamos falando de gotas. A gota ela é uma esfera e, pelo que eu entendo, ela bate na superfície da planta, né? E essa esfera tem que entrar no alvo, né? Ela tem que penetrar. Aí usa-se o óleo para ajudar a penetrar e tal. E aquela esferinha, ela não pode derivar, ela não pode se espalhar, ela tem que penetrar. O que o que é que propicia a melhor penetração? Isso, primeiramente, a gente precisa, esses produtos, né, a cauda tem que ter uma boa formação de gotas. Após a formação de gotas, aí nós temos o caminho dela até chegar, né, o alvo, e aí, João, é tudo o que você falou. Quando chega no alvo, essa gota precisa ter uma boa combinação, interação com o alvo. Ou o que é o alvo, né? Nós estamos tratando aí de folhas de plantas daninhas, estamos tratando de um percevejo, estamos tratando de folhas de milho, de soja, estamos falando que tipo de alvo, né? Nós estamos falando de lagartas, do que nós estamos tratando. Então, quando ela chega no alvo, vamos considerar uma folha agora, isso é muito importante. A primeira coisa que ela precisa ter é uma boa interação de se espalhar nesse alvo, né? Se são produtos que a maioria precisam de contato, então essa gota precisa ter um bom espalhamento e distribuir de forma uniforme o produto no alvo, para que ele tenha o que você falou, que ele tenha o máximo de superfície de contato com esse alvo, para que tenha todos os sítios de absorção ali, toda a superfície das membranas da folha, do alvo, esteja atingidas por essa gota. Ou seja, o ingrediente ativo, ele está numa formulação, e nessa formulação tem outros produtos que são adicionados no tanque, buscando contribuir para isso. Agora a pergunta que vale 1 milhão. O que é melhor, usar óleo ou adjuvante? Olha, os dois, o que nós precisamos é pensar na qualidade, né? Nós podemos dizer assim, olha, existe um conceito para nós de tecnologia de aplicação, só para a gente retornar aí, todos os óleos são adjuvantes, mas nem todos os adjuvantes são óleos, né? Assim como todo surfactante, espalhante adesivo que o pessoal conhece, todo espalhante adesivo é adjuvante, mas nem todos os espalhantes adesivos são adjuvantes, mas nem todo adjuvante são espalhantes adesivos. Então nós temos aí, entre usar óleo e usar adjuvante, sem dúvida, se eu tiver um óleo que tenha benefícios semelhantes de ações surfactantes, então vamos dizer assim, nós temos diferentes tipos de adjuvantes. Se o óleo trouxer os benefícios de uma boa emulsificação, os benefícios de um bom espalhamento, os benefícios de não proporcionar injúria fito nas plantas, benefícios de não separação do ingrediente ativo ou do formulado do produto fitossanitário ao longo da gota, ou seja, ele tem uma aptidão, né, de combinar com os produtos fitossanitários, sem dúvida que utilizar um óleo, e principalmente se tratando de um produto que seja de maior sustentabilidade, né, traz muito mais benefícios do que a gente tratar de mais um sintético, mais um monte de parafernálias químicas aí que podem agredir ou não o meio ambiente. E aí você, junto com o seu pessoal, desse núcleo de investigação em tecnologia de aplicação, vocês tomaram conhecimento de uma inovação muito importante nesse setor, vindo lá do Paraguai, da Embasa. Essa empresa criou um produto chamado IOP, que une o óleo com o adjuvante. Isso causa um bom efeito? Quais foram as experiências que você teve com esse novo produto? Isso, o produto, o óleo, é o subproduto, né, da fabricação do etanol de milho. Esse produto, ele é vamos dizer assim, eu acho que nós não podemos ter nenhum receio de falar de produtos de boa qualidade. Então, nós temos uma variabilidade gigante de qualidades de óleos, o que, João, para a gente entender bem, esse conceito ficar bem aí com o nosso público, o que é importante de um óleo é que ele forme
uma boa emulsão, uma emulsão mais verdadeira. O que é uma emulsão mais verdadeira? É que ali nós tenhamos partículas de óleo com água ou com os produtos fitossanitários de uma forma que nós nem conseguimos enxergar isso a olho nu. E não macropartículas de óleo que não se misturaram com o produto fitossanitário, e que isso vai gerar uma separação ao longo da pulverização, ao longo do tempo da pulverização, em função de um mecanismo natural, onde óleo e água não se misturam. Então, se eu não tiver um bom emulsificante para fazer com que isso combine muito bem, e que ao longo do processo, ao longo do tempo, isso não forme a separação clássica de fases que nós temos entre óleo e água, isso é muito importante. O óleo IOP, sem dúvida nenhuma, é um óleo que apresenta essas boas características de combinação com os produtos fitossanitários, e além desses benefícios, ele traz o benefício de ser um produto que veio com tecnologia que traz os benefícios do óleo. Quais são os benefícios do óleo vegetal? É de ter uma boa afinidade com a superfície foliar, vamos dizer, semelhante dissolve semelhante, né? Vem lá do início da química. E os benefícios de aditivos, em função, né, da engenharia química, do nível de investimento que a Impasa fez, né, no IOP, que é de ter uma afinidade com a superfície foliar e uma boa geração de gotas. Então, isso proporcionou uma redução de deriva quando se trabalha com IOP, uma redução de evaporação dessas gotas, né, no alvo, e uma boa sinergia com as superfícies foliares, e, além de tudo, manter o que é mais importante, que é a eficiência dos produtos fitossanitários. Então, nós fizemos um rastreamento aí, né, de funções importantes que se deve utilizar, que devem se avaliar com óleos, com os adjuvantes, e nós realizamos aqui no laboratório. Tá. Esses estudos todos nós vamos publicar embaixo dessa nossa entrevista, mas duas coisas básicas. Você falou óleo IOP. Eu liguei para a empresa e lá me informaram que eles não querem ser identificados como óleo, claro. Eles usam óleo vegetal, a partir do etanol de milho, mas eles conseguiram agregar, esse é o pulo do gato, agregar o adjuvante, o aditivo dentro do óleo, ou seja, fazer com que o óleo e esse adjuvante fiquem grudados. Então, assim, não existe separação. Esse é o diferencial. O que isso traz de benefício? É isso, então vamos dizer assim, acho que o termo correto, né, eles estão utilizando, vamos dizer, não é um óleo vegetal, mas é uma tecnologia de adjuvantes, né? Uma nova tecnologia de adjuvantes, que traz os benefícios dos óleos e os benefícios que os adjuvantes comumente conhecidos, né? O pessoal separa no campo adjuvantes e óleos, mas nesse caso ele traz os benefícios dos surfactantes, dos demais funcionalidades que os adjuvantes fazem. Ele traz isso no óleo. E tem um outro benefício interessante desse óleo, pelo sistema de purificação, a qualidade. Ele é um produto que tem um visual muito importante, e isso é importante para o agricultor, em uma mistura, em um trabalho. No sistema de purificação, esse óleo ele reduz a quantidade de formação de ceras que forma aquilo ao longo do tempo da pulverização no tanque. A gente vê aquelas crostas daquela substância vermelha para alaranjada que a gente vê aí em vários óleos, né? Então, isso é um benefício importante. O professor, o senhor está me ouvindo bem? Parece que o senhor saiu do ar, é isso ou não? Não, estou te vendo muito bem, João. Não sei se você está me ouvindo. Não, estou ouvindo sim. Então, assim, professor Rony Batista de Oliveira, nós chegamos à conclusão, porque eu fiz uma entrevista lá em Panambi, lá na cooperativa de Panambi, e depois eu fiz uma entrevista com um produtor lá de Sinop, que produz 20 mil hectares, e ambos chegaram à mesma conclusão, professor, de que eles estão ganhando em produtividade 2,5 sacas do produto, né, soja ou milho, por hectare, fazendo essa preocupação, em se preocupando com a tecnologia
de aplicação. No caso lá de Panambi, eu foquei mais na redução de custo de forma geral. E no caso lá de Sinop, o produtor disse que ganhou em tempo de operação. Uma coisa que ele gastava estamos falando agora em pulverizadoras, entre ir e vir 30 vezes, ele reduziu para 5 vezes, me parece, se não me engano, aliás, desculpe, 10 vezes a carga, porque ele estava usando baixo volume, e para você usar baixo volume de aplicação, você precisaria de um produto que pudesse dar essa utilização, né? Que as gotas funcionassem também em baixo volume. Tem alguma alteração nisso ou você confirma esses dados, professor? Olha, eu acho que a empresa foi feliz no aspecto de buscar evidência científica antes de soltar esse produto no mercado. Nós levantamos as evidências técnicas e científicas relativas à tecnologia de aplicação e depois eles buscaram as cooperativas, né, diretamente no campo e os produtores para que esses mecanismos que nós estudamos, que trazem esse benefício, esses mecanismos de geração de gotas e de tecnologia de aplicação, eles acoplaram esse mecanismo e isso trouxe os benefícios, né, no campo aí que você está mostrando. Então, isso é muito importante. Então, vamos dizer, foi bom escutar essa notícia porque amarrou, né, os benefícios que a gente trouxe aqui estão muito relacionados com as pesquisas reais, né, de campo e os resultados dos agricultores. Então, isso é muito bom e não fugiu muito das boas relações que a gente teve do produto em termos de tecnologia de aplicação. Então, amarrou muito, né? É o que a gente sempre diz, né? Olha, o que nós temos de bons resultados de geração de gotas, e isso contribui lá com o cenário final lá, que é a redução de custos. Então, isso é muito importante. Muito bem, estamos, portanto, falando com o Dr. Rony Batista de Oliveira, especialista em tecnologia de aplicação da Universidade do Norte do Paraná, o UENEP, e que nos trouxe mais esclarecimentos sobre como reduzir seus custos. No caso, eu estou focando em tecnologia de aplicação, depois nós vamos para outras atividades da agricultura, mas no caso específico da tecnologia de aplicação, nós saímos das misturas, né? Saímos das caldas das misturas para chegar nas gotas e concluímos que tem um novo produto que conseguiu unir, né, o óleo com o adjuvante, que é o IOP. E isso está dando um ganho em produtividade de 2,5 sacas, onde ele é utilizado. Claro que nós vamos detalhar isso muito mais, depois nós vamos para outras reduções de custos, outras tecnologias. Professor Rony, para encerrar, e nós vamos publicar os seus levantamentos, seus dados abaixo dessa entrevista, nós costumamos deixar o espaço para você se dirigir aos agricultores, fazer alguma recomendação, enfim, algum esclarecimento extra. A palavra está contigo, Rony. Isso, o recado para os agricultores, muito importante, estar mais próximo dos fabricantes desses produtos, no sentido de entender qual que é a ordem correta da mistura, quais são as validações científicas e de pesquisa que eles têm dos produtos. Isso é muito importante. Entender a sintonia que esses produtos têm com a combinação, com as misturas que se pratica em cada região. Cada região nós temos diferentes tipos de misturas, então isso é importante entender. Talvez possa até mudar uma ordem desse produto, né, para aplicação, e estar mais próximo, né, como eu disse, tirar essas dúvidas e solicitar, né, esse tipo de estudo, esse tipo de evidência, para que reduza os problemas no campo. E não esquecer, né, como professor de tecnologia de aplicação, a gente não esquecer todos os conceitos, né, que a tecnologia de aplicação, ela visa, né, é uma ciência multidisciplinar que visa aplicar de forma necessária, o produto de forma necessária, de forma sustentável e economicamente viável também. Então, isso é importante que seja economicamente viável. E a importância para os agricultores em termos de misturas em tanque, que eu deixaria um recado muito importante,
é entender o tipo de máquina que tem, o sistema de agitação de máquina, o tipo de sistemas de preparo de calda, compreender cada especificidade da sua fazenda, respeitar né, as questões de alturas de barra, as questões de condições climáticas, principalmente, as questões da escolha adequada de troca de ponta de pulverização para que atenda aquela qualidade, maximize a qualidade e otimize, né, a redução das perdas. Principalmente, o que a gente mais tem tido sintonia, João, principalmente com os operadores de máquinas. Então, a gente tem realizado esses trabalhos com os operadores de máquinas, com meus estudantes em campo, onde a gente tem trabalhado desde do espaço de tecnologia de aplicação que está precisando nas fazendas, né? A gente chega nas fazendas, está tudo misturado os processos. Então, cadê o espaço? Nós precisamos criar espaços de tecnologias de aplicação, da educação, do treinamento, entender que ele é contínuo e que esse espaço deve ser priorizado nas fazendas, para que a gente tenha menos problema e que a agricultura a produção de alimentos seja cada vez menos questionadas, né, em questão do impacto que ela pode ou não gerar em função da falta dessa conscientização. São as palavras finais, João? Tá certo, são isso. Eu gostaria de fazer mais um fechamento depois, se for possível agora, de agradecer, né, a todos os meus estudantes do laboratório, se tudo que a gente tem construído é em função dessa boa sintonia que eu tenho com estudantes de pós-doutorado, estudantes de doutorado, estudantes de mestrado, muitos estudantes de graduação, e a multidisciplinaridade que a gente tem no laboratório com estudantes da ciência da computação, de sistemas de informação, estudantes da agronomia, estudantes da biologia. Então, esse número gigante, né, de informações que a gente tem gerado, isso é importante, e lembrar, né, que nós estamos aqui numa universidade estadual, né, pública, e que temos um laboratório de referência hoje com parcerias com o Embrapa, parcerias com estudantes. Hoje nós temos, né, a Menina dos Olhos nossa, é uma parceria gigante que nós fizemos agora com a Universidade de Nebraska, com o professor Dr. Greg, uma sumidade global em tecnologia de aplicação. Estamos com 2 estudantes lá desenvolvendo projetos lá com ele e projetos aqui no Brasil. E a gente dizer que nós somos universidade pública com o intuito de contribuir com os agricultores aí. Vamos deixar todos os nossos contatos aí, as dúvidas, né, a gente fica à disposição para tirá-las. Professor Rony, não fique descansado não, que nós vamos voltar a falar contigo cada vez mais, nós vamos nos aprofundar, é muito interessante isso. Mas, por enquanto, professor Rony, muito obrigado pela sua participação, por dedicar esse tempo para os esclarecimentos dos amigos produtores aqui em volta do Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Rony, até a próxima. Um abraço, João. Muito obrigado a você. Prazer. Muito obrigado. Então, falamos com o professor Rony Batista de Oliveira, que é especialista em tecnologia de aplicação, e ouvindo ele falar de todas as experiências e expertise em volta, toda a tecnologia de aplicação, dá até um susto, né? Nossa, dizem que ser agricultor é fácil, né? Como é que é? O Caminha dizia, né? Se plantando tudo dá, sei, Caminha. Vai ver como é que é a tecnologia da esfera ali na planta, se você não fizer direitinho no alvo, quanto de dinheiro que você perde ou deixa de ganhar. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, nós vamos voltar nessa picada aí, nessa batida de redução de custos, vamos falar de inovações de vários segmentos. O próximo capítulo nosso, o interesse nosso é a semente de qualidade, onde você investe mais e produz mais. Será que é vantajoso? Mas vamos ainda resolver muitas dúvidas que envolvem a tecnologia de aplicação, e preste atenção nessa inovação aí do óleo com adjuvante chamado IOP. A gente volta com mais informações aqui no Notícias Agrícolas e vamos em frente.